Gente, é com grande prazer, mas imenso prazer mesmo, que eu estreio o programa com uma pessoa especial. Porque ela consegue ser uma mulher forte, dura, mas ao mesmo tempo doce, elegante, que trata o feminino como essência. Amém. Beatriz Guimarães, a nossa rainha. Bia, eu quero ter o prazer de conhecer a Bia sem os títulos, sem toda o seu reconhecimento que todo mundo te conhece. Quero que você conte um pouquinho quem que é a Beatriz. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra, Carol, estar aqui. É uma honra ter você como presidente do SEMEC Setor de Clubes Sul e Norte. É um presente de Deus. E aí, só antes de falar da Bia, é isso que o SEMEC traz. O SEMEC, eu digo, é uma conexão de almas e de pessoas com propósito. E é por isso que dá tão certo. Porque o propósito está na frente de todos os outros possíveis interesses. E quando a gente tem um propósito, Deus abençoa e as coisas fluem. Então, gratidão. E você é um presente para mim e para o SEMEC. E a sua filha é um presente para os semequinhas, que depois no final a gente vai falar. Bom, quem é a Bia? A Bia é uma brasiliense, não vou falar a minha idade, mas por volta dos 50, filha de um casal de brasilienses, goianos, que estavam aqui antes da capital. Meu pai é arquiteto, foi da primeira turma da UNB. E aí teve como professor grandes mestres, Sesquiati, Bianchetti, Oscar, Lúcio Costa, e a minha mãe foi da primeira turma de biblioteconomia. E então eles têm amor por essa cidade. Nossa família está em Brasília antes da capital. O primeiro Guimarães chegou aqui em 1775 e ganhou uma cismaria do governo português, e foi assim que a gente aprendeu a amar o Planalto Central. Eu sou brasiliense, estudei primeiro numa escola de freiras no Rosário. Minhas amigas de escola se lembram de mim, eu era terrível. E a gente não pode dizer que naquela época, porque meus pais são absolutamente normais, são pessoas, uma família normal, mas eu acho que o temperamento, a personalidade de algumas pessoas é mais forte. Então eu me lembro que na segunda série eu falava tanto que a diretora me colocou lá na frente com esparadrapo. Se fosse hoje, iam processar a escola, eu não tenho nenhum trauma disso, porque eu tenho perfeita consciência de como eu era inquieta, E aí na quarta série eu tinha um colega chamado Vinícius, eu subia na árvore com ele. Um dia nós brigamos, eu cheguei em casa quase com o olho roxo, porque eu era terrível. E eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de ser. E essa inconformidade que eu tenho até hoje, e está sempre me reinventando, vem desde que eu era pequena. Então, a gente tem uma essência, e é muito bom quando a gente, ao longo da vida, não perde essa essência. Depois eu fiz segundo grau, depois eu fiz faculdade, e eu me casei muito nova. Eu me apaixonei pelo irmão de uma amiga minha, que tem o mesmo nome que eu, Beatriz, ele é 10 anos mais velho que eu. E aí nós fomos matar a aula, a gente era tão boa moça que a gente matava a aula sempre na casa de uma. E aí, na supervisão de um pai. A gente saiu do objetivo e fomos matar a aula na casa dela, que era na 111. E aí eu falei, que rapaz lindo, meu irmão. Passou um pouquinho, eu estava namorando, e daí 1 ano e pouco eu estava casando. Me lembro que quando eu fui fazer vestibular, foi ele que me levou e ele que me buscou. E aí eu tive uma filha muito jovem, porque com todo esse ímpeto, eu não preciso dizer que eu não cumpri os prazos estabelecidos. Então, eu com 20 anos tive a Fernanda, que foi, acho que a minha maior alegria, porque eu acho que ser mãe é a maior alegria que uma mulher pode ter. Então, você que empreende, que está pensando na sua carreira,
Lembra que existe um reloginho biológico e que tem coisas que o tempo não espera. E a maternidade preenche a gente de uma forma muito plena. Eu acho que é o sentimento mais nobre que a gente consegue ter, porque é dedicação intensa e exclusiva. Tem um vídeo no YouTube de uma entrevista de trabalho e eles entrevistam homens e mulheres. E aí diz 24 horas por dia, 7 dias por semana, você só descansa quando o cliente descansa, não tem hora, você tem que estar à disposição do cliente. E aí no final ele fala assim, e não tem pagamento. E no final, todas as pessoas que estão sendo entrevistadas, elas choram. Não tem um pagamento lindo quando seu filho te abraça, olha você no olho e fala que te ama? Olha que pagamento! Mas como era uma proposta de emprego, sim, ele fala, e não tem pagamento financeiro. Muito pelo contrário, a gente aqui, né, provê tudo, né? Porque o ser humano é um animal que se ele depender só dele, ele morre. Sim. Diferente de outros animais, né? É único. Então... Aí eu, com esse temperamento, né, eu me separei, tive um segundo marido, tive um segundo filho, que é o Pedro, o oposto do primeiro. O primeiro é advogado, uma pessoa assim excepcional, um homem muito sério, muito íntegro, muito digno. E o segundo era jornalista, totalmente liberal, outra cabeça. E aí eu fiquei casada e tive o Pedro, que é o meu segundo filho, que eu digo é o único que se parece fisicamente comigo. Tanto que eu brinco, que bom que meu primeiro marido é muito bonito, porque a minha filha é muito bonita e puxou o pai. E se passaram alguns anos e eu tive o Lucas, o terceiro marido. E foi um rompante assim de amor, e aí ele não tinha filhos e me pediu um filho, e aí veio o Lucas, que hoje está com 19 anos. E é o bebê da casa, e não é o meu bebê, é o bebê de todo mundo, né? Porque o mais novo é aquele Sim. que a gente... E essa é a Beatriz dentro de casa. Tenho pais vivos, hoje meus pais moram comigo e a minha mãe agora passou por um problema e ela falou, minha filha, não tem como te agradecer. E aí eu disse para ela, não mãe, eu só estou fazendo um pouco, porque a senhora fez a vida toda por mim. Então, quando a gente também aprende a dar amor aos pais, principalmente numa fase tão difícil, a gente fica com a melhor parte. E essa tem sido assim, eu tenho me desdobrado entre a minha vida pessoal, profissional, de liderança e familiar. Porque no final você tem que perguntar qual é o seu inegociável. E quando a gente vê a vida indo, a gente aí tem certeza de quais são os nossos inegociáveis, né? E a Beatriz aí, bom, a Beatriz profissionalmente, sempre inconformada. Eu fiz administração, nunca usei, mas me ajudou a nortear muito os conceitos básicos. Serviu como referência. E eu trabalhei a minha vida inteira com turismo. Então, meu primeiro trabalho foi na Secretaria de Turismo e eu tive uma chefe que era muito dura, Maria Eulália Franco. E ela, assim, não me poupava em nada. Eu comecei como assistente, terminei como diretora. Em 5 anos eu passei por todas as funções e me apaixonei por turismo. E claro, inconformada, com 26 anos pedi demissão. E meu pai, quando me chamou para lanchar, ele falou assim, você ficou maluca? Todo mundo sonha em ser funcionário público e você abre mão de uma oportunidade dessa. Eu falei, mas eu ia morrer se eu continuasse lá. Todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito. Metas, sim. E olha que ela era uma secretária extremamente à frente do seu tempo. Mas mesmo assim, o serviço público tem um ritmo e a vida empresarial estava presa. Estava presa. Você não consegue expandir o seu potencial porque o seu poder criativo é menor. Porque você tem as amarras do governo, você tem as dependências do governo, né? E mesmo que você inove, imagina, isso 30 anos atrás era muito difícil. Aí nós tivemos uma fazenda que foi a primeira fazenda de turismo rural, e em parceria com o Colégio INEI, Fazenda Recreio Mogi. Então eu saí da Secretaria de Turismo e fui para a Fazenda Recreio Mogi cuidar, que a gente recebia crianças para colônia de férias, para feriados e para a experiência de um dia no campo. E foi sensacional. Depois disso, eu fui convidada para liderar um projeto de trazer o Hostel International, que são os albergues da juventude, o primeiro para Brasília.
E aí eu fiquei responsável por escrever o projeto, fazer a justificativa, e a gente conseguiu receber um terreno no Noroeste. Me lembro que o governador era o governador Cristóvão, e quando a gente foi falar com ele, ele disse o seguinte: quando eu fui morar no exterior, fazer meu mestrado, eu não tinha dinheiro, porque eu era estudante, eu ficava em hostel. Então Brasília tem que ter um hostel. E foi sensacional, porque foi uma parceria com uma empresa privada, e a gente construiu um prédio de 4.000 metros quadrados sem um tostão do governo. Com o passar dos anos, né, infelizmente, aquele lugar, né, e a gente sabe da pressão imobiliária que tem no Distrito Federal, a gente ocupava a ponta de 3 projeções. Então é claro que a Terracap, simplesmente de forma autoritária e unilateral, passou por cima da gente. Literalmente passou por cima. Apesar da gente ter uma concessão de uso, eles derrubaram um prédio no governo passado. E é uma briga, e aí eu digo, aonde está a função social, né? E a função social da Terracap? Né? Ganha tanto dinheiro, cadê a função social de você ter os terrenos para essa parte? Mas tudo na vida tem um porquê e um para quê. E quem sou eu para questionar? Somos extremamente católicos, então quando você tem fé, mesmo quando acontece uma adversidade dessa, você entrega para Deus e você sabe que quando Deus fecha uma porta, Ele abre muitas outras. E eu, quando eu tinha 25 anos, eu assisti uma palestra do Almir Klink e ele falou o seguinte: nós teremos 3, 4, 5 profissões, porque a gente vai se reinventar e isso vai ser normal. Então começou com turismo, continuou com turismo. Aí eu tinha uma empresa de consultoria, fiz um trabalho maravilhoso para o Sebrae sobre novos roteiros turísticos. É o trabalho que mais me orgulha. Ganhamos 3 prêmios internacionais, porque a gente conseguiu fazer o mapeamento, o diagnóstico, o inventário da oferta turística do DF de 80 monumentos. E a gente conseguiu fazer várias rotas criativas, então assim, foi gratificante. E eu trabalhava com consultoria, não era agência nem nada. E aí, depois dos meus 45 anos, eu tive uma crise. Eu não tive a crise dos 40, eu tive a crise dos pós-40. Porque eu cheguei num determinado nível, eu já era presidente de uma entidade, já era do Fundo de Turismo, já era presidente de outra entidade, já era do Condetur, que não tinha mais. Eu, para crescer, eu tinha que ir ou para a esfera pública, que eu não queria, ou sair de Brasília. E eu não queria, por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais. Eu amo a minha cidade, para mim é a cidade mais linda do mundo, a melhor qualidade de vida. Poderíamos estar melhor, mas temos esperança de que tempos melhores virão. E eu ganhei um presente do então presidente da Federação do Comércio, que foi criar a primeira Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio. E foi gratificante, porque o Chico Maia preparou um filho para ser sucessor. Ele tem 3 filhos. E quem veio a sucedê-lo foi a filha, que ele não tinha preparado. E eles tinham vários embates, porque ela pensava de um jeito, ele do outro, né? E a gente sabe como é sucessão com pai, filha e pai. É bem mais complexo do que pai e filho, né? Isso é uma realidade. E aí eu saúdo todas as mulheres hoje que estão à frente da sucessão das suas empresas, porque vocês são heroínas, porque vocês têm que provar 2, 3 vezes o seu valor. E aí eu deixo uma homenagem especial à querida Bruna Rábica, porque ela é de uma sensibilidade, de uma competência, e o caso dela é lindo de se conhecer profundamente. E aí ele criou, o meu sindicato é o sindicato Sindeventos, que era o mesmo sindicato dele. Ele veio a falecer no Covid e ele disse: nós temos 27 sindicatos, 27 homens presidentes, e a gente tem que trazer um pouco da alma feminina para cá. As mulheres são a grande força do comércio e do serviço, e essa casa não tem representação das mulheres empresárias, empreendedoras. E eu me lembro que eu falei, a gente estava indo para o prêmio de fotografia Olhar Brasília, da Samantha e da Márcia Zaru,
E eu falei, mas a gente não vai mais queimar sutiã. A gente já passou dessa época, eu não sou feminista. E aí eu falei, a gente tem que pensar em melhorar o ambiente de negócio. Porque a mulher que empreende, ela tem que ser mãe, ela tem que ser filha, ela tem que ser mulher, ela tem que ser competente. E é muito pesado pra gente. Essa agenda não é uma agenda fácil. E eu tô muito velha, Chico, para ter chefe, ainda mais com o meu temperamento, por isso eu tenho CNPJ. E ele disse, não, me apresentam, não, você vai ter autonomia. No dia seguinte, a assessora dele me ligou e falou, aí eu falei para ela tudo que eu queria, e aí ele falou, toma que o filho é seu. E aí eu quero dizer a diferença entre um homem falar e um homem agir. Ele não interferiu na indicação das empresárias. A gente traçou o perfil do que a gente queria. Ele me deu autonomia para buscar junto ao Sebrae Nacional quais eram as dores, porque era a única entidade que tinha pesquisa há 6 anos atrás. A gente traçou o perfil das empresárias que a gente queria, como a gente queria estruturar. E eu posso dizer que, enquanto ele esteve vivo, ele honrou a pauta do empreendedorismo feminino, porque ele tinha compromisso. Não era para fazer de conta, não era para abafar, não era para dizer que apoia com tapinha nas costas, como a gente vê, ou para posar na foto. Era real e nós tivemos algumas grandes transformações. Nós conseguimos, por causa disso, fazer a primeira lei de empreendedorismo feminino estadual do país. Essas mulheres já se conheciam, mas elas só se conheciam em eventos sociais, em confraternização, e elas passaram a sentar juntas para discutir como melhorar esse ambiente. E foi incrível ver um colegiado de mulheres comprometido, se dedicando, trazendo o seu conhecimento, compartilhando e construindo essa pauta junto. E essa lei, eu me lembro, foi feita por um homem, ele era deputado e ele era professor e ele falou, não entendo nada. E a gente dividiu as tarefas e os temas entre 5 empresárias. A Lídia Abdala ficou com a parte de tributação, a Janine Brito com a parte de crédito, a professora Eda do IESB com a parte de educação, a Renata Laporta de varejo e serviço e a Cláudia Couto de TI e inovação. E foi sensacional. E ele honrou também tudo que ele combinou. Foram só 5 artigos. Os 5 artigos foram aprovados sem emenda na Câmara Legislativa, porque tem lá um acordo no final do ano que eu aprovo os seus projetos. E aí, infelizmente, quando chegou no Executivo, 2 principais artigos foram vetados pelo governo, que foi um fundo para mulheres e, em caso de empate em licitação pública, uma empresa que fosse liderada por mulher ganharia, que hoje o governo federal está fazendo. Então, nós fomos tá com essa legislação lá e nós somos visionários, porque a nossa lei é de 6 anos atrás e ano passado eles começaram a discutir isso no governo federal. Mas quem tem a caneta manda e, né, quem sabe no próximo governo, né, isso não seja reestudado e refeito. Depois disso, nós temos a primeira frente de empreendedorismo feminino do país, que foi devido a toda essa articulação, a necessidade de ter uma frente que discuta as dores de quem empreende no legislativo. Então também foi mais uma conquista. E veio o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que eu sou presidente do Distrito Federal, sou vice-presidente nacional. Hoje a gente está na casa da CACB, na casa do SEMEC. Tenho que mandar um beijo e dizer da gratidão e do respeito e da admiração que eu tenho pela nossa presidente nacional, Ana Cláudia Badra Cotait, que é filha de Brasília, né? Ela é brasiliense e ela, 6 anos atrás, eu me lembro que a gente foi tomar um café, a Vandira nos apresentou e a gente foi tomar um café lá no Royal Tulip. Ela estava em Brasília e ela estava montando o conselho, eu estava montando o meu e a gente trocou muitas figurinhas e nós começamos juntas caminhando. Aí ela criou 300 conselhos em São Paulo, depois estendeu e aí me deu a honra de ser presidente do SEMEC aqui. Então, é gratificante e eu digo que foi um presente porque eu me reinventei. Eu passei a ter um novo sentido, um novo propósito para a minha vida.
E eu hoje trabalho feliz com isso e acredito. Então conta esse propósito, qual que é a máquina que te move, porque quem conhece a Beatriz Guimarães, a Beatriz Guimarães sabe que ela tá sempre ligada, na hora que você tá falando alguma coisa, ela, mas é isso, e aquilo. Então, o que te move? O que te... É o propósito mesmo de nós melhorarmos o ambiente de negócio para as mulheres e de nós, eu digo sempre, é uma frase, mas o lugar da mulher é onde ela quiser. Isso tem que ser todo dia o nosso foco. Dar condições e ajudar essa mulher para ela estar onde ela quiser. Eu sou muito temente a Deus e eu tenho certeza de que tudo isso vem com o propósito de ajudar mulheres mesmo. Mulheres empreendedoras, a gente tem vários projetos, programas sociais do governo para mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que essas mulheres precisam, mas ninguém pensa na dor da mulher que empreende. E a gente está aqui para isso, para pensar em qualificação, para pensar em rede de networking qualificada, em que as mulheres se apoiam, em que elas aprendam a trabalhar juntas, porque desde pequena a gente aprende a competir com mulheres e a gente tem que aprender a dar as mãos. Senão, como dizem os estudos, nós vamos levar 200 anos para chegar lá. E é muito tempo. Quantas gerações vão vir ainda? Então a gente propõe o networking qualificado, melhoria do ambiente de negócio e qualificação. Porque 70% das mulheres empreendem por necessidade. Então você empreende para melhorar a situação da sua família ou para melhorar a sua situação. E você empreende no que você sabe. E aí você começa a empreender e você tem que desdobrar várias funções. E aí a gente tem hard skills e soft skills. Então a gente foca primeiro no soft skills, primeiro na empresária. O Sebrae é o nosso maior parceiro, né? A gente tem um convênio nacional, quero agradecer a Margarete, diretora do Sebrae Nacional, e a nossa parceira no DF, Rose Rainha, que desde o dia que ela assumiu como diretora, ao longo desses 6 anos tem sido a maior parceira do empreendedorismo feminino. Ano passado, inclusive, criou um projeto que passou a ser um dos pilares do Sebrae DF, que é o Movimente, que ano que vem se estende para o Centro-Oeste. Então, o que acontece? Você precisa de dar condições para essa mulher empreender. E é isso que a gente busca cada vez mais. Então, o Sebrae pensa no CNPJ. Ele qualifica você para empreender melhor. E o SEMEC pensa primeiro na empresária, no soft skills. Porque a gente sabe que a gente é um só. E para eu estar bem, desempenhar bem a minha função, eu tenho que trabalhar liderança, eu tenho que trabalhar comunicação, aprender a trabalhar em equipe, visão 360, sabe, networking, e a gente foca nisso, no posicionamento da mulher. Eu não gosto da palavra, mas é isso mesmo, é empoderar as empresárias. E a outra... Mas esse empoderar, você dá tem um toque que quando você coloca a mulher não perde o feminino. Não. Porque todo mundo entende o empoderar é tomar a posição do homem. Não é isso. E eu acho que é até legal a gente colocar, porque às vezes vê um monte de mulher chegar e falar, meu Deus, vai chegar. E não, é com doçura, é com... E você tomar o seu lugar, você não arrancar o do outro. Exatamente, você tomar o seu lugar. Você ter espaço numa mesa de reunião para ser respeitado e poder dar a sua opinião. Você poder ter direito ao sol. Sim. E aí eu não gosto de cotas, mas a gente fala de resgate histórico, né? Sim. E em 2011 a França criou 30% de cotas para as mulheres no CEAS, e é um resgate histórico. Só esse ano que o governo federal colocou só para as empresas públicas, porque a gente só precisa que abra a porta. Se deixar a mulher entrar, ela tem competência. Porque a iniciativa privada precisa da meritocracia, precisa do resultado e da produtividade. Sim. E aí é quando a gente, às vezes, tem algumas falas muito duras, porque existem políticos populistas que fazem leis que, ao invés de ajudar as mulheres, prejudicam. Porque é tanto protecionismo, é tanto vitimismo, que impede que a mulher chegue no mercado de trabalho. Então, é uma linha muito tênue. Você pode ser muito bem-sucedida, você pode ganhar o tanto quanto o seu marido, você pode ter uma empresa sua e ele ter a função dele, e isso não te faz perder a feminilidade,
não faz com que você deixe de ser mulher, porque as naturezas são diferentes, né? E é essa união que dá o todo. Então a feminilidade é tão bom a gente... Vocês já abriram armário de homem? Existe coisa mais sem graça do que armário de homem? Não tem Com como. as mesmas cores, as mesmas roupas. É bermuda e calça. O que mais que eles usam? Bermuda, calça e short. Olha a infinidade. Calças a gente tem pantalone, skinny, vários modelos, vários tipos de tecido. Então, assim, o colorido do armário de uma mulher, né? Essa é a diversidade. A forma como a gente... Então, assim, não te faz menor servir o seu marido. Não te faz menor cuidar da sua família. Não te faz menor ser feminina. Você pode ser extremamente bem-sucedida. Você pode ser extremamente assertiva. Você pode ser extremamente feminina. E é tão importante, eu vejo aí uma geração que está perdendo essa referência. Então os homens já não sabem como tratar e as mulheres estão ficando muito duras. Com medo. Estão porque ficando o com homem medo. está com medo de aproximar, porque a mulher Está muito bem eu tenho que me posicionar, eu tenho que... Exatamente. E não precisa Não disso. precisa disso. E deixe o homem ser homem. Quando eu vou nas comunidades mais simples, eu falo para as microempreendedoras, né, ou para as MEIs, deixe o seu marido pagar tudo. Guarde o seu dinheirinho para você ter uma poupança. Isso serve para todas. Isso faz bem para o homem. Deixa ele pagar, deixa ele ser o homem da família e faz o seu dinheiro render com o que você acredita. Né? Claro, a gente sabe que existem hoje, o custo de vida está altíssimo, tem casais que vão ter que dividir as contas, mas empurra mais para ele. Primeiro ele vai estar gastando com a família, não vai sobrar para ele gastar em outras coisas. E vai sobrar mais para você ficar cada dia mais bonita e comprar as coisas que você sonha bonito, né? para você e para ele, vai para sua para família. Então assim, para ter qualidade, sabe? De preparar uma mesa, de ter um arranjo de flores. Então assim, essas coisas, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. É a única coisa, né? No Evangelho de hoje fala de você ter toda a riqueza do mundo e essa noite vão pedir a sua alma. E você só leva a sua alma. Todo o resto fica aqui, porque não te pertence. Então a gente tem que usufruir das coisas com responsabilidade, mas a gente tem que valorizar mais o ser. É isso, é assim. E é assim que o SEMEC trabalha. E o nosso pilar número 1 é a sororidade. O nosso pilar número 1 é a sororidade, porque a gente acredita que só com sororidade as mulheres vão ter realmente uma rede. Uma rede, eu não digo nem de apoio, porque rede de apoio é mais com a família, mas uma rede para que a gente ocupe cada vez mais. E eu sempre digo nas reuniões, se você tiver que criticar uma mulher, critica primeiro um homem. Vamos nos colocar no lugar daquela mulher, vamos exercitar isso. Porque o que você ganha criticando uma mulher? Nada. Então, eu sou extremamente grata às minhas presidentes, porque a minha função enquanto liderança é formar as lideranças. É trazer líderes para que elas sejam modelos para as lideradas e que amanhã essas lideradas se tornem líderes. Para que o potencial da mulher apareça e que ela possa deixar esse potencial transbordar no que ela acredita. Então, o SEMEC, a gente tem um modelo de presidência por cidade e vice-presidências. Porque quando você é vice-presidente, eu sou advogada, gosto da parte administrativa, gosto de papel, naturalmente eu vou fazer as atas, naturalmente eu vou ter organização para guardar os arquivos, eu já sou de marketing e comunicação, naturalmente eu vou ter um bom Instagram, eu sou de eventos, então é uma coisa natural, eu estou pegando aquilo que eu sou boa e otimizando para usar outras mulheres. Aí, como é um trabalho voluntário, pro bono, não fica pesado e todo mundo se realiza. O bom que a Bia, ela já vai fazendo assim, ó, eu fiz uma pergunta, eu não precisei mais. Ó, não, eu falo, acabou o meu trabalho. Agora, isso é muito bom. Agora, o que eu tenho a dizer para as mulheres onde ninguém pode ir, Deus vai. Sim. E todos os dias, quando eu acordo, eu falo, Senhor, me segura pela mão e não me deixa ir onde o Senhor não estiver. Porque a gente sabe que é uma jornada e tem dias que a gente não vai estar bem,
tem dias em que vão acontecer problemas reais, problemas muito difíceis de transpassar, principalmente com a insegurança econômica que a gente vive no Brasil. Mas quando você deposita a sua fé naquele que é e não nos homens, ele cuida de você. Então, o que eu posso dizer é: tenha um tempinho para conversar com quem pode tudo. Com quem pode o impossível, porque o possível a gente realiza. Só tenho a agradecer. Conhecer um pouquinho mais. Foi muito bom. Eu conhecia, mas acho que superficial, mas a Bia é um livro, né? Ela contou de Brasília, contou das pessoas, foi chegando. Isso é muito bom. Eu falei esses dias até que a Bia pega a gente de surpresa, né? A gente brincou assim, ela falou: fala aí, discurso, e tinha um monte de gente. Ah, meu Deus, agora. E ela tá falando super bem. Porque assim, só fazendo que a gente aprende. Quem nunca erra é quem nunca faz, é quem nunca tenta. Mas quem me conhece sabe que eu adorava ficar só atrás das câmeras, mas agora estou assumindo, até por entender e ter tido a oportunidade dessa experiência de conhecer pessoas, passar no meu caminho pessoas muito boas, de poder mostrar isso para todo mundo, porque às vezes a gente fica sozinho no nosso escritório, a gente fica sozinho na nossa mesa de trabalho, e insegurança vai vir a toda hora, desde a hora que você acorda até a hora que chega uma conta, até será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Mas quando você divide, você tem essa oportunidade, essa troca, você percebe que todo mundo está passando por diferentes problemas, diferentes dificuldades, seja só na família, seja... Então, essa troca é muito importante. E é isso que faz a gente crescer. E não é a vida do Instagram, né? Não, é a vida real. Que você vê que os seus problemas são iguais às da outra, pode ser com temas diferentes, mas os problemas, todos temos problemas. Todo mundo tem, desde o grande empresário até o menor empresário. E aí é isso, é gratificante ver a Carol falando isso, né, Carol? A Carol antes do SEMEC, agora depois do SEMEC, no SEMEC, como ela também se encontrou. E aí vão vir coisas novas na vida dela, que eu vou deixar para ela contar, mas o SEMEC foi só a portinha que abriu e deixou essa Carol que ficava sozinha, essa Carol que ficava atrás das câmeras, mostrar essa mulher maravilhosa, com muitos princípios, com muito amor ao próximo, né? Com muita vontade de doar, com muita vontade de aprender e com uma humildade que é cativante, porque a gente sempre aprende. E quando a gente perde a humildade, a gente fica longe de Deus. E a Carol é essa pessoa doce, firme, determinada. E que... Brava, né? Você me chamava de brava. Ela falava, será que ela tá gostando? Essa cara de brava. Porque cada um tem uma reação. Mas é gratificante quando você vê uma empresária assim, bem-sucedida, que estava no seu mundo, se abrir para essa nova realidade. E aí você é um exemplo. Um exemplo para vocês. Sigam a Carol, sigam o SEMEC Setor de Clube Sul e Norte e vejam o exemplo dela. O que o SEMEC faz na vida dela pode fazer na vida de todas vocês. Aproveita para falar do SEMECinho, eu que sei falar. Só que a gente tem que, para a gente estar no SEMEC, o SEMEC dá a oportunidade e abre a porta. Mas a empresária tem que querer. Né? A transpiração é de cada um. Né? A gente pega pela mão, mas você tem que querer. E aí a novidade é que para o ano que vem nós teremos a SEMECinha. Vai ser o primeiro SEMECinho do Brasil. Então, apesar de ser um quadradinho, Brasília ser um quadradinho, a gente concorrer com São Paulo, Rio, Amazonas, Bahia. O Distrito Federal está muito bem colocado no SEMEX. E a gente vai criar a SEMECinha. A presidente vai ser a Cecília, que é a filha da Carol. Ela é uma menina muito especial, extremamente extrovertida e centrada no que ela quer. E é para meninas até 12 anos, em que a gente vai começar a falar sobre empreendedorismo feminino de uma forma muito lúdica, para que essas meninas tenham referências de mulheres em todas as áreas, das artes, à ciência, ao mercado financeiro, dentro de uma linguagem lúdica, com brincadeiras, para que elas tomem gosto em serem empreendedoras e líderes da vida delas.
E foi um presente que eu ganhei. Ganhei a Carol e ganhei a Cecília. Que não vê a hora de começar. É verdade. Mas, Bia, muito obrigada. Foi um prazer mesmo. Obrigada. Gostei muito de ter. Eu vou te dar um abraço. Gratidão, eu. É isso. Obrigada.